Bom, dando continuidade nas entrevistas, hoje vamos falar com o candidato aí, Silas Feitosa, né, do PRTB, é o 28. Silas, fala um pouquinho de você, do vice, quem é você, quem é seu vice aí? Eu sou Silas Feitosa, eu tenho 47 anos de idade, eu vim para Jundiaí com 2 para 3 anos, vim morar aqui do lado do estádio do Paulista, aqui pertinho, né? Eu sou o primeiro de 7 irmãos. Meu pai trabalhava na roça, lá na região de Marília, e aí a gente veio para morar aqui do lado do estádio Jaime Sintra. Meu pai arrumou um trabalho lá na Krupp, estou falando de 1975, 76, né? E logo ele ficou desempregado e foi trabalhar de pedreiro, né? Tinha muitas bocas para alimentar, e a minha mãe também, para complementar a renda da família, foi trabalhar de faxineira numa empresa aqui da cidade. Então a minha vida ela foi assim. Eu complementei o meu ensino médio, por exemplo, uma parte aqui no Pereira de Oliveira, a gente tinha um supletivo aqui, uma outra parte lá no Conde de Parnaíba, né? Eu sou da geração da década de 80, andar na rua, jogar bolinha, jogar futebol, soltar pipa, né? Essa foi a minha vida. Eu vim de baixo, passei pela vida dura, que é a vida da maior parte do povo brasileiro. Eu me recordo que dos 9 aos 14 anos eu tinha que trabalhar para ajudar o meu pai, ele não podia pagar servente, eu tinha que ajudá-lo, né? Saía da escola de manhã, ia levar a marmita para ele e já ficava lá até a noite trabalhando. Então, assim, isso me ensinou muito, né? Eu digo nas minhas reuniões, quando eu estou falando de ônibus, por exemplo, eu falo na condição de quem usou ônibus por quase 20 anos. Quando eu falo de escola pública, eu falo na condição de quem estudou em escola pública a vida inteira, de quem foi professor universitário durante muitos anos aqui na cidade, em algumas universidades, de quem é marido de uma professora também há 20 anos da rede municipal de ensino. Então, assim, eu conheço a vida do homem comum, a vida das pessoas mais simples, mais humildes, né? Depois eu tive a oportunidade de me graduar em 3 faculdades, me tornei professor universitário, passei por diversas esferas de poder, comecei aqui na Câmara Municipal, trabalhei também na Assembleia do Estado, aqui um período como corregedor, fui a Brasília, trabalhei lá um tempão, na Câmara dos Deputados, fui secretário aqui na Prefeitura, gestor. E a minha vida na vida pública aqui em Jundiaí, ela vem desde o começo da década de 90. Eu participava das campanhas eleitorais para o Valmor, para o Fávaro, depois para o seu Arifossen, sempre trabalhando nos bastidores, longe dos holofotes, aprendendo muito, né? Então, assim, eu venho passo a passo trilhando esse caminho de aprendizado, né? Tenho o saudoso Pedro Fávaro como a figura política que me orienta. Eu me lembro, esses dias até eu estava conversando com um eleitor e ele falou assim para mim, falou, poxa vida, Silas, mas você aqui, candidato a prefeito, pedindo voto debaixo desse sol quente, né? Eu disse, olha, eu recebi um conselho quando eu tinha uns 17, 18 anos, do Pedro Fávaro. Ele falou, Silas, o dia que você for candidato a prefeito ou a qualquer outro cargo, vá você, olhe no olho das pessoas, diga a elas o que você pensa, quem você é, quais são os seus valores, porque é assim que deve ser. E eu aprendi, não é? Passei por uma boa escola política aqui na cidade, e neste ano eu resolvi sair dos bastidores e vim para frente, para a linha de frente, e oferecer o meu nome como alternativa à nossa cidade. Além da experiência política e administrativa que eu acumulei nos últimos anos, eu também tenho essa bagagem que a vida me deu, e eu quero colocar tudo isso à disposição da cidade de Jundiaí. Jundiaí é uma cidade boa, é uma cidade que, comparada às outras cidades brasileiras, é uma cidade boa, mas dá para melhorar muito. Eu tenho dito que nós temos neste ano uma oportunidade de ouro de eleger um candidato que tem vínculos profundos com a nossa cidade, ligações estreitas com Jundiaí e que olhe principalmente para a periferia. Eu estou aqui hoje na Ponte São João, um bairro tradicional da cidade, e eu me lembro que eu vim aqui com o saudoso Arifosse, a gente caminhava aqui pelas ruas do nosso bairro,
e eu tenho me proposto a ser o prefeito que vai olhar com carinho, com generosidade para as regiões mais periféricas de Jundiaí. Essa é a minha proposta. Eu digo sempre que tem gente aqui em Jundiaí que felizmente não precisa do prefeito e nem da prefeitura, mas o maior contingente populacional hoje precisa que a prefeitura seja eficiente, porque senão a vida dela entra em colapso. Então essa é um pouquinho da minha vida. O meu candidato a vice-prefeito é o Vitor Fontolan, é o menino que eu trouxe da iniciativa privada. Eu estou vindo com uma proposta de renovação política, logo eu não quis me envolver com políticos tradicionais. Eu acho que a gente está vivendo um momento diferente na vida política nacional, a população está um pouco cansada dessa mesmice, né, de muitas promessas, pouca efetividade. Então eu trouxe esse rapaz para fazer jus à minha proposta, uma proposta de renovação. Jundiaí, como eu disse, é uma boa cidade, mas dá para avançar muito. Nós temos um potencial extraordinário que é pouco ou nada explorado, né? E eu gostaria muito de ter a oportunidade de ser o prefeito dessa cidade nos próximos anos. Silas, como você pretende contribuir para superar os graves problemas de desigualdade social, né? Irresponsabilidade ambiental? Quer responder primeiro, responsabilidade ambiental? Olha, veja, nós temos alguns problemas que precisam ser enfrentados. Eu tenho dito reiteradas vezes que eu não pretendo resolver todas, eu não tenho meios para resolver tudo, né? Mas eu gostaria de encaminhar muitas soluções, e soluções que atendessem principalmente, você fez menção aí, a esse abismo que há hoje, esse fosso que há entre os pobres e os ricos aqui em Jundiaí. Eu digo sempre que existem duas Jundiaís, a Jundiaí dos pobres e a dos ricos. E tem uma Jundiaí hoje que está abandonada. Você vai para Vila Ana, para Fepasa, para o Ivo Turucaia, para aquela região do Novo Horizonte, e eles estão vivendo numa condição muito degradante. E eu quero ser o prefeito dessas camadas mais humildes, para as quais a prefeitura tem que funcionar bem. Eu não vou resolver tudo, mas dá para avançar. Por exemplo, na segurança pública. A gente está aqui na Ponte São João, que é um bairro que sofre muito, já há muito tempo, com a delinquência, né? Eu afirmo que não dá para ter liberdade sem segurança. Sem segurança você não consegue pensar na expansão do mercado de trabalho, por exemplo. Eu acredito que o melhor programa social, o melhor programa para tirar uma pessoa da miséria é o trabalho. Então, assim, se você reforça a segurança pública, você acaba fomentando o desenvolvimento econômico também. Porque hoje não dá para você abrir uma loja, abrir um mercadinho, abrir um comércio, com todas as burocracias que tem. A prefeitura já causa um inferno na vida das pessoas que querem empreender. São tantas exigências, tantos procedimentos, e ainda você tem a possibilidade de ser roubado, de ser assaltado, ou seja, vive sob a constante ameaça do crime. Então, assim, é praticamente impossível você hoje no Brasil pensar em empreender, em gerar riqueza. Eu quero ver se eu facilito um pouco a vida de quem quer empreender. E vou fazer isso de dois modos. Primeiro, tentando simplificar os procedimentos na prefeitura, facilitando a vida de quem quer abrir um comércio. Principalmente agora, que as pessoas foram muito penalizadas com as medidas drásticas implementadas pelo governo João Dória, que é alinhado aqui ao prefeito da cidade, que é do PSTB, que cumpriu à risca essas medidas e prejudicou demais os nossos comerciantes e os trabalhadores de um modo geral. Então eu quero dar uma melhorada nesse ambiente econômico da cidade, facilitando um pouco a vida de quem quer empreender. Em segundo lugar, eu quero ver se eu reforço a segurança pública. Eu sou um político de direita, conservador, que é uma corrente política muito tradicional nos Estados Unidos e na Europa. E nós nos caracterizamos essencialmente pela dureza no combate ao crime. Porque a pessoa que opta por ser um criminoso, isso foi tomado deliberadamente, é uma livre escolha dela. Eu, como eu disse, eu vim de baixo e não fui bandido, né? E a maior parte do povo brasileiro tem uma vida dura, uma vida difícil, mas escolheu trabalhar, ser sério, ser religioso. Então não se justifica, nós temos que demonstrar para a criminalidade aqui em Jundiaí que ser criminoso aqui na cidade, ele não vai ter vida fácil.
Então, assim, essas são as duas medidas que eu acredito que a gente pode adotar a médio e longo prazo, a fim de dar uma melhorada nesse ambiente econômico e, em consequência, reduzir esse abismo que há hoje entre os pobres e os ricos na nossa cidade. Em relação ao meio ambiente, nós temos leis muito rígidas no Brasil. Há muito frenesi em relação ao meio ambiente no nosso país, mas se você olhar objetivamente para os dados, você vai ver que nós somos um dos países que mais preserva no mundo. Nós temos 66% da área total do nosso país é preservada. Você pega aqui a Serra do Japi mesmo, é completamente preservada. Há muito barulho e pouco dado, né? As leis são muito duras. É claro, tem sempre um ou outro que desrespeita a legislação, mas a legislação é muito rígida. O que nós precisávamos dar para a Serra do Japi, por exemplo, é uma vocação mais econômica, é permitir que a população tenha acesso a esse patrimônio ambiental que nós temos. Eu digo sempre que quem usa, cuida. Quem passa a conhecer, tem uma probabilidade maior de preservar. Então, assim, no meu governo, eu quero ver se a gente abre um pouquinho para a população ter acesso à nossa Serra do Japi, porque de nada adianta você ter um patrimônio estupendo daquele, fabuloso, e a população sequer conhece, né? Então, assim, a gente precisa ter responsabilidade, mas uma responsabilidade que também nos permita desfrutar dessas belezas da natureza que Deus nos proporcionou. Não. Sila, dos vários tipos de preconceitos que nós temos, como você pretende tratá-los? Olha, eu acredito que se você dá uma boa educação para as pessoas, se você civiliza as pessoas, e a boa instrução ela tem essa incumbência, as pessoas acabam se respeitando umas às outras. O problema é que hoje nós temos uma educação de péssima qualidade, as pessoas saem das escolas sem saber ler, escrever, fazer operações básicas de matemática, ou seja, nós estamos rebaixando a inteligência das pessoas. E uma pessoa, quando baixa a sua inteligência, ela passa a ser guiada pelos seus instintos. E os instintos humanos são muito ruins, é a inveja, é o ódio, é a raiva, é a ira, não é? É os ciúmes. Então, assim, a gente precisa melhorar o ser humano. E melhora o ser humano dando a ele acesso àquilo de mais elevado que a civilização produziu. A boa literatura, a boa música, a boa educação. Ao fazer isso, consequentemente, nós vamos ter seres humanos melhores. O trânsito vai melhorar, as relações interpessoais vão ser melhoradas também. Ou seja, e todos esses conflitos que nós temos hoje, que para mim são frutos de uma educação muito ruim, de um nível cultural muito baixo, eles vão sistematicamente sendo diminuídos, né? Eu acredito muito na força da educação e da boa cultura. Como candidato a prefeito, quais serão aí as suas políticas públicas mais importantes para a cidade aí? Os recursos e as maneiras de implementá-las? Nós gastamos hoje cerca de 500 milhões de reais, por exemplo, na saúde pública e também na educação, né? Há uma exigência constitucional de investimento na educação e na cultura. Na educação de 25% e na saúde de 15%. Eu quero tornar esse dinheiro muito mais efetivo. Por exemplo, na educação. Educação, eu quero melhorar a capacitação dos professores. Eu quero que a ênfase recaia no português, na língua portuguesa, na matemática e na literatura, para que os professores estejam habilitados. Nós temos um bom corpo de docentes aqui em Jundiaí, e eu quero melhorar ainda mais a capacitação deles. E quero também que, dentro da sala de aula, a ênfase, o enfoque seja dado nessas 3 disciplinas, a fim de que a gente possa elevar o padrão da nossa educação, dando às nossas crianças uma oportunidade de expandir a sua inteligência. Feito isso, eu acredito até que vai sobrar muito dinheiro para a gente investir em outras coisas. Eu conheço um pouco a educação, sei onde cortar e sei no que aplicar. E na educação, eu quero ver, se Deus quiser, se eu construo também um programa chamado Cidade da Música. Eu quero oferecer às crianças da rede municipal de
ensino a oportunidade de aprenderem piano e violino. A música clássica tem um papel fundamental na formação da personalidade dos nossos filhos. Eu quero investir muito em cultura, em educação na nossa cidade, para que a gente dê uma perspectiva de vida um pouco melhor para as nossas futuras gerações. Não é? Na saúde, a mesma coisa. Eu quero investir muito, eu tenho um programa chamado Médico Tutor. Hoje, a pessoa vai até um posto médico, até um posto de saúde, uma UBS, e o médico faz lá a identificação de um problema de saúde. Se ela precisar de um médico especialista, ela vai para uma fila que às vezes fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem gente que até morre e a família acaba recebendo uma ligação e até constrangedor isso. Eu vou trazer uma experiência que deu muito certo na cidade de Florianópolis. Não é ideia minha não, mas é uma ideia boa e o que é bom a gente tem que copiar. Lá é o seguinte, você tem o médico clínico geral que trabalha em parceria com o especialista por meio de um aplicativo, né? O clínico geral identificou o problema, repassa o vídeo, descrição, foto para o médico especialista, que tem um prazo de 24 horas para retornar com uma conduta médica. A pessoa tem a resposta do tratamento lá mesmo na UBS. Com isso, a gente pode aumentar a taxa de resolutividade dos problemas lá na ponta. É uma solução, não vai resolver tudo, mas eu acredito que vai reduzir drasticamente esses problemas graves que nós temos hoje de fila de espera por médicos especialistas. Tem outras soluções que eu acho que são plausíveis e nós vamos encaminhar assim que a gente assumir a prefeitura. Mas educação, saúde e segurança pública eu vou dar uma ênfase muito grande no meu governo, se Deus quiser. Silas, na área da educação você já falou bastante aí, né, da capacitação dos professores, uma coisa muito importante, né? Como você vê Jundiaí com todo esse tamanho, né, com esse potencial, só ter uma faculdade estadual, que é a Faculdade de Tecnologia, a FATEC. Como que você pretende tratar isso? Você pretende buscar uma faculdade estadual, federal? Olha, eu tenho uma boa ligação com o governo federal, né? Eu acho que nós somos uma cidade, como você disse, com potencial extraordinário. Eu costumo fazer uma comparação com o futebol. Nós somos uma espécie de Barcelona jogando na retranca, né? E estamos meio que conformados com esse estado de coisas. E não deve ser assim. Jundiaí é uma cidade que o povo se acostumou com algumas migalhas, infelizmente. As pessoas estão conformadas, meio que numa letargia, é isso aí mesmo, e não é. Nossa cidade tem um potencial extraordinário que é pouco ou quase nada explorado, em todas as áreas. A área de turismo, por exemplo, essa cidade aqui pode receber 1 milhão, 1,5 milhão de visitantes por mês, porque nós somos uma cidade que eu chamo de porta de entrada para o interior de São Paulo. Nós temos uma vocação promissora para o turismo. Eu quero ver, inclusive, se eu trago algumas áreas de eventos aqui em Jundiaí para que a gente atraia eventos empresariais, eventos médicos, né? Nós estamos pertinho aqui de São Paulo e São Paulo é um inferno, né? E você já imaginou se a gente tem um centro de eventos aqui em Jundiaí? Nós vamos ganhar muito dinheiro e o turismo ele engaja a sociedade, ele unifica a cidade, ele gera emprego, ela gera renda, desde o pipoqueiro até as redes de hotéis. Então essa cidade tem um potencial extraordinário. E aí, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de abrir um pouco essa cidade para esse desenvolvimento, né? A cidade, como eu disse, ela pode evoluir muito e evoluir com qualidade. O cuidado que eu quero ter é que a cidade não tenha um crescimento desordenado, a fim de que a gente não perca a qualidade de vida que nós temos. Esse é o cuidado que eu quero ter aqui na nossa cidade. Legal. Silas, quanto à habitação popular? Rapaz, é uma reclamação que nós temos muito grande. Você falou agora da faculdade, né? Eu quero ir a Brasília, ver se a gente traz para Jundiaí um campus, né, de uma universidade federal, principalmente na área de tecnologia, né? E na questão da moradia popular a mesma coisa. Esse governo, infelizmente, não fez uma casa sequer. Uma casa.
Eu até vejo aí o candidato do PSDB falando, parece que a cidade que ele apresenta só existe na cabeça dele. É uma peça de ficção construída dentro de uma agência de propaganda. Ela não existe na realidade. Nós temos um déficit habitacional muito grande aqui na cidade. Eu não vou resolver tudo, obviamente, mas eu vou buscar meios para suprir uma parte dessa demanda. E eu vou criar o programa, chama Sonho Meu, que eu gostaria muito de poder construir vilinhas, Vila Portuguesa, Vila Italiana, com uma construção, com um padrão arquitetônico para distinguir um lugar do outro, com toda a infraestrutura, para levar as pessoas para morar bem. Esses dias eu conversava com uma funcionária pública que ela falou: Silas, eu sou operacional da prefeitura, a gente ganha um salário em média de 2.000 e poucos reais, faz um programa que nos atenda. Tem muita gente aqui em Jundiaí que está gemendo, com dificuldades enormes, né? Infelizmente, para muita gente, Jundiaí é uma cidade cara, difícil de viver aqui. Então eu quero ver se eu tenho um olhar mais generoso, mais compassivo para essas pessoas. Eu vou me esforçar muito. Como eu disse, não vou resolver tudo, é impossível, mas eu vou buscar meios para que eu possa trabalhar pelas camadas mais humildes da população, com qualidade, com bom gosto. Modéstia à parte, eu tenho um bom gosto para isso e eu quero ver se eu invisto num programa de moradia popular que depois também não se transforme numa colmeia do crime, como em alguns lugares aí que eles jogam as pessoas lá, abandonam. Eu não quero fazer isso, criar mais um problema. Eu quero que a gente tenha todo um aparato, toda uma segurança, toda uma qualidade de vida para que as pessoas também possam se desenvolver enquanto cidadãos, enquanto seres humanos. Essa é uma preocupação que eu tenho muito grande. Então eu vou me esforçar muito para trabalhar para que as pessoas tenham acesso à moradia popular aqui em Jundiaí. Quero ver se eu pego algumas áreas. Tem aí um mecanismo chamado ZEIS, que é uma área que a gente pode reduzir o custo de alguns terrenos para que a gente faça casas que sejam acessíveis para as pessoas mais pobres. Vou em Brasília, vou a São Paulo e vou reservar também uma parte do nosso orçamento para destinar para a construção de moradia populares aqui na cidade. Silas, estamos vendo cada ano mais as empresas deixando Jundiaí. E nós tivemos a Vulcabras, a Sica, né? E agora recentemente a antiga Cifco, né? Que é Dana hoje, informou que vai deixar a cidade. Qual é o seu plano de governo para o desemprego? Olha, na área da economia a gente depende essencialmente das políticas macroeconômicas do governo federal. Eu tenho muito cuidado, sou muito cauteloso na hora de assumir alguns compromissos que depois eu não posso cumprir. Mas eu vou fazer um esforço muito grande para que a gente facilite a vida de quem quer ficar aqui em Jundiaí. Eu quero ver a Câmara que nós vamos ter, para que a gente trabalhe em conjunto com a nossa Câmara, a fim de que a gente possa ver a possibilidade até de reduzir alguns tributos, não é? A fim de que Jundiaí fique competitivo para quem quer vir investir aqui na cidade. Legal. Agora, logicamente, né, Silas, para Pronto São João, você tem algum projeto, por exemplo, segurança, cultura, saúde, assistência social, idoso? Aqui para essa região, eu quero investir muito na segurança pública. Eu ouço aqui já há muitos anos, eu lembro que eu vim aqui com o saudoso Ari Fosse, eu já ouvia falar da questão da insegurança pública que se tornou um problema crônico para essa região. Eu gosto muito desse bairro porque ele é um bairro tradicional e eu sou também uma pessoa muito tradicional. Eu gosto de casas antigas, né? Então assim, eu fico muito atraído por esse bairro, que é um bairro extremamente tradicional. E aqui eu quero ver se eu garanto um pouquinho mais de tranquilidade para quem mora neste bairro. Vou trazer uma base fixa da Guarda Municipal para cá, para que eles façam rondas mais frequentes e permanentes aqui. Então assim, o meu compromisso com esse bairro é que vocês tenham mais segurança, sem o qual não há liberdade, né? Há outras coisas que eu quero fazer, mas o foco da minha atenção para esse bairro será a segurança pública, né? É um bairro que, tal como o meu, também tem muitos idosos, né? Eu quero ver se eu consigo, não é uma promessa não, eu vou me esforçar
para fazer centros de convivência do idoso, que é um espaço que tem a música, entretenimento, jogos, para o pessoal ficar batendo papo lá. É uma coisa que está no meu coração também. Eu gostaria de ver se eu conseguiria fazer. A saúde pública também é uma outra preocupação, né? Você veja, eu falei aqui do médico tutor, há uma falta de médico especialista e falta e um outro problema é a demora por exames. Eu quero ver se eu compro, junto à iniciativa privada, mais vagas para médicos, para que eles possam ser atendidos com maior agilidade, exames médicos também. Eu tenho uma visão de que é preciso que a gente crie aqui em Jundiaí o que eu chamo de medicina de Jundiaí. Não é plausível, não é compreensível que você tenha a necessidade de um exame médico, você tenha uma oferta grande na rede privada e a rede pública não pode ofertar e a pessoa está na mesma cidade. Então eu quero ver se eu crio a medicina da cidade. Por que a gente não pode fazer um processo de compensação financeira e obter essas vagas da iniciativa privada? Os médicos, tem muitos médicos que têm clínicas aí que são muito bem estruturadas e que poderiam trabalhar em parceria com a iniciativa pública, né, com a área pública, né? Não tem sentido isso. A gente pode até fazer uma compensação financeira para que a nossa população não ficasse descoberta como fica hoje. Como eu disse, hoje tem gente aí que precisa de um exame simples e o sujeito fica lá 3 meses, 4 meses, às vezes o problema até se agrava e sem a menor necessidade. Então eu quero ter um olhar mais generoso para isso, eu vou buscar soluções. O importante é que eu quero ir para a prefeitura com uma energia nova, com força, com a mente aberta, para que a gente encontre boas soluções para oferecer ao nosso povo. Da forma como está, não dá para ficar. Vou tentar ir ao governo federal, eu vou para tentar resolver as 3 unidades de pronto atendimento que nós temos. Nós precisamos entregar isso nos próximos 4 anos. Não dá mais para a gente ver esse desperdício de dinheiro público, um descalabro, um desrespeito com a nossa população, a gente precisando desafogar o São Vicente, e aí 3 esqueletos completamente parados, abandonados, e o prefeito o candidato não dá uma solução para isso, né? E gastando 30 milhões de reais num parquinho para criança lá do lado do parque da cidade. Então é uma coisa que eu quero ver se eu resolvo, né? E um outro ponto, falta também aqui em Jundiaí, tem muita gente, só para complementar essa resposta, que ainda pisa em lama, que ainda pisa em esgoto, que não tem água encanada em casa. Não é? Faltam aí 2,5, alguma coisa assim, para universalizar todo o saneamento básico aqui em Jundiaí, mas eu digo sempre, governar é distinguir entre o essencial e o acessório, entre o que tem que ser feito rapidamente e o que dá para esperar. Isto é governar, não é? E eu quero ver se na minha gestão eu tenha a capacidade, a aptidão para fazer isso. Se Deus quiser, eu o farei. Legal. Silas, agora suas considerações finais aí. Eu quero agradecer essa oportunidade aprazível de poder estar aqui na sua casa. Eu já disse que é uma casa gostosa, um ambiente que eu me sinto muito bem. Eu sou uma pessoa que fui criada em lugares simples, eu vim lá do interiorzão de São Paulo, eu sou meio caipira, né? E eu me senti muito bem aqui na sua residência. E eu quero pedir para que as pessoas que estão nos assistindo me dêem um voto de confiança, né? Os meus projetos, tudo que eu discorri aqui, vai depender do voto de confiança que as pessoas derem em meu nome no próximo dia 15 de novembro, né? Votando no 28, você vai me dar a chance de ir à prefeitura e de poder realizar essas coisas, né? Não vou resolver tudo, não tenho essa ilusão, mas eu quero que Jundiaí, depois de mim, seja uma Jundiaí muito melhor, muito mais atraente, que dê oportunidade, principalmente para os nossos jovens, e que as pessoas olhem para mim e digam: Silas, você realmente foi um bom prefeito. Esse é o meu desejo, esse é o sonho
do meu coração. Então eu queria pedir realmente ajuda. Me deem um voto de confiança votando no 28, Silas Feitosa, o próximo prefeito de Jundiaí. Eu quero voltar aqui para agradecer. Obrigado, Silas.